Bíblia, Ezequiel 47. Aleluia. Encontrou? Glória a Deus. A partir do verso 1. Ezequiel 47, a partir do verso 1. Diz o seguinte: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e eu vi águas saindo debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte, e ele me conduziu pelo lado de fora para a porta externa, que me dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ele media 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. E ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. E mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. E mediu mais 500, mas agora já era um rio, que eu não conseguia atravessar porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia se atravessar nadando. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Ele levou-me então de volta à margem do rio. E quando eu ali cheguei, eu vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, aonde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água ela flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde El-Gede até El-Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, e suas folhas não murcharão, e os seus frutos não cairão. Todo mês elas produzirão, porque a água vinda do santuário chega até a elas. E esses seus frutos, eles servirão de comida, e as suas folhas servirão de remédio. Até o verso número 12. Amém? Pode se assentar, por favor. Glória a Deus. O livro de Ezequiel, ele é praticamente todo um livro profético. Quando você lê o livro de Ezequiel, você vai ver um livro profético. É um prenúncio de algo que Deus ele vai realizar. É um prenúncio de algo que Deus está falando que Ele vai fazer. Deus está falando algo que não era uma história que se passou, mas é algo que Deus está falando que Ele vai realizar. Nós sabemos muito bem, né? O Senhor ele está falando de um lugar, quando nós lemos aqui esse texto, um lugar que não tinha vida. Não tinha vida, mas a partir de um certo momento eles começaram a ter vida. Lugar onde a morte ela imperava, onde a infertilidade ela estava presente. Mas será mudado esse cenário por um cenário de grande abundância, de grande fertilidade. É a profecia de Deus, é a promessa de Deus. E o texto ele vem falar a respeito de um rio. E esse rio que Deus está falando aqui não é um rio qualquer. Não é o rio mais limpo que exista no mundo. Eu não sei qual que é o rio mais limpo que exista no mundo. Eu não sei, talvez você saiba. Mas não é também esse rio que Deus está falando. Não é o rio Tietê, não é o rio
sei lá que rio. Tietê não, né, irmãos? Mas esse rio aqui é um rio de Deus. É o rio do próprio Deus. Não era um rio qualquer. Eu tenho certeza absoluta que quando as estações das bênçãos de Deus na nossa vida estão chegando, não importa qual seja a realidade da sua vida, não importa qual seja a realidade da nossa vida que nós estamos vivendo, não importa, porque quando essas águas de Deus chegar, quando o Senhor decidir então realizar a sua obra, através da sua presença, da glória do seu poder, sobre a minha vida, sobre a sua vida, todo o cenário vai ser mudado. Você crê nisso? Eu creio nisso. Porque eu não quero que você se impressione, talvez, com o seu estado que você está hoje. Com o estado que nós estamos vivendo hoje. Eu quero que pela fé você comece a visualizar, comece a enxergar aquilo que vai ser transformado na sua vida, pelo poder da palavra de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Eu creio dessa maneira. Talvez você está dizendo assim, irmão, minha vida, minha família, o meu trabalho, estão exatamente dessa maneira que está no texto aqui. Não tem vida, não tem nada ao redor. Totalmente improdutivo, totalmente infértil, sem vida, é um cenário de escassez, um cenário talvez de morte. Não importa, irmãos, não importa, porque é um rio que pode emanar na sua vida. Eu creio nisso, que pode brotar no meio da sua casa e mudar completamente o cenário que você está vivendo. Eu creio dessa forma, e também você tem que crer dessa forma, amém? O texto fala exatamente de um momento que o profeta, ele é levado ao momento onde ele vai aprender algo, um princípio que está presente na palavra de Deus e que pode se cumprir na minha e na sua vida hoje. Eu creio nisso. O texto fala que Ezequiel ele foi levado por este homem até a entrada deste templo. Deus levou Ezequiel até a entrada. Ele diz que ele começou a sair debaixo do limiar do templo. Águas começaram a fluir. Águas começaram a fluir debaixo do limiar. Você sabe muito bem que para um cenário onde não há vida, onde não há árvores, onde não há animais, o elemento necessário para que haja mudança, eu e você nós sabemos muito bem que é a água. É a água. Você consegue viver muito tempo? Muito tempo também não, mas alguns dias você consegue viver sem alimento. Você consegue, mas sem a água você não consegue. Sem a água você consegue jejuar por um bom período, mas sem a água na sua vida, se você não beber da água. Água, eu estou falando é essa água aqui, irmãos. Se você não beber dessa água, o seu corpo ele vai entrar em colapso. Nós necessitamos da água. O corpo humano necessita da água. E assim também são com os animais, são com as árvores, são com tudo aquilo que necessita da água. E aquilo que começa a acontecer, aquela visão que o profeta Ezequiel está tendo ali, é de água. Água que transforma, água que traz vida. Água que começou a emanar debaixo do templo. E aquele cenário que talvez era um cenário de seca, um cenário de morte, um cenário onde não brotava nada. Então começa a ser mudado através da água, através do rio de Deus. A falta da água ela causa muito problema para o ser humano. Talvez se a água faltar, nunca vi faltar água no Japão. Acho que nunca vai faltar. Né? O Japão está rodeado de água, pelo menos salgada. Né? Eu creio que o Japão não tem, mas o Brasil ele passa por problema de estiagem de água. Né? Há uns 2, 3 anos atrás nós pudemos ver a estiagem que tomou conta do Brasil. Né? Regiões onde não tinham problema de água, passou a ter problema de água. E quando isso acontece, problemas, caos começam a acontecer pela falta da água. Um cenário talvez onde existiam muitas águas, onde existia muito verde, existia muita vida.
Pela falta da água começou a se tornar um cenário de destruição, um cenário de morte. Mas Ezequiel, ele é levado à porta do templo, e debaixo do templo começa a brotar água. E você vai perceber que o texto ele vai nos orientando num processo que começa a tomar conta. As águas, elas começam a subir, elas começam a emanar. A princípio, ele sai, este homem tendo um cordel de medir, um metro de medir, a princípio ele mediu 100 côvados, 500 metros. Diz que ele me fez passar pelas águas. E as águas estavam aonde? No tornozelo. As águas estavam no tornozelo. Era pouca água. Pouquíssima água. Quando eu levo as crianças para a piscina, né, os menorzinhos têm que ficar ali onde não chega nem no tornozelo. Né, aquele fiozinho de água mesmo para não se afogar. Ezequiel estava vivendo exatamente esse momento. As águas estavam o quê? No tornozelo. Pouca água. Era pouca água. Mas o início talvez ele é assim. Às vezes Deus começa a fazer algo na nossa vida, algo na sua vida. E aí a gente acha que não é o suficiente, são pouca coisa, é muito pouco. Mas o Senhor sempre tem mais para você. Aqueles que desejam experimentar mais, Deus sempre vai ter mais para dar. Nós não podemos, irmãos, nos contentar com pouca água. Nós não podemos nos contentar com pouca coisa. Nós não podemos contentar, irmãos, com essa situação que nós estamos hoje. Como igreja, como ministério, nós não podemos jamais. Porque quando o contentamento toma conta da nossa vida, irmão, nada está bom, irmãos. Louvor não está bom, mensagem não está boa, nada está bom, irmãos. Cantina não está bom, nada está bom. Limpar a igreja, pelo amor de Deus, nada está bom. Nada está bom. Por isso que nós não podemos nos contentar, nos acomodar com pouca coisa. Ezequiel estava ali com águas no tornozelo. Talvez muitos de nós, irmãos, temos tido experiências que talvez está como no tornozelo. E aí você diz, está bom demais. Está bom por aqui. Está bom demais. Profetizo sobre vocês, jovens, que não é só isso que Deus tem para vocês, é muito mais que Deus tem para vocês. Deus tem muito mais para entregar para vocês. Eu creio dessa forma, e você também tem que crer dessa forma, que Deus sempre tem mais para dar, a partir do momento que eu tomo uma posição de querer mais, um desejo de querer mais, de desejar mais. Porque se a gente falar, não, tá bom, a água está no tornozelo, tá bom demais, para quê? Eu tenho medo de água, se eu querer ir um pouco mais, eu vou me afogar, sou baixinho, né, Rino? Então, não, queridos, Deus ele sempre tem mais para dar. Sempre vai ter mais para dar. Ezequiel estava ali vivendo esse momento. Mas diz a palavra que o homem começou a sair e Deus começou a medir mais um pouco. A água que estava no tornozelo talvez suficiente. De repente o texto diz que o processo ele não terminou, não parou por ali. Porque é exatamente isso que Deus faz na minha e na sua vida. Deus ele tem mais. Deus ele tem mais. Aprenda uma coisa nessa noite, meu irmão. Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele há de completar. Não é o fim. Não é o fim. Não vai parar por aqui. O nosso ministério não vai parar por aqui. Não é só isso que Deus tem para nós. É muito mais que Deus tem para nós. Eu creio nisso. Porque muitas vezes a gente pode até se impressionar com pouca coisa. Algo que está acontecendo. Não, irmão, está tão bom assim, está pouquinho, mas tão bom. Está bom dessa forma, desse jeito. A água está só no tornozelo. Mas o texto diz que o homem pega o cordel de medir, né? E ele sai a medir. Ele começa a medir a água. E agora as águas que já não estão mais no tornozelo, estão aonde? No joelho. Já estão no joelho, as águas estão subindo. Olha que coisa maravilhosa, é um processo onde vai aumentando aquilo que vai sendo realizado através da palavra e ação de Deus na minha e na sua vida. É dessa forma que Deus faz.
Esse texto, eu tenho certeza que é uma palavra de orientação para mim e para você hoje. Eu creio em nome de Jesus, se você se aproximar, se eu me aproximar, de desejar mais, se eu buscar a presença de Deus um pouco mais, um rio que vem do trono do Senhor vai começar a fluir na minha e na sua vida. No princípio, talvez nós vamos achar que não é o suficiente, mas Ele vai começar a trazer mudança no nosso cenário, vai começar a trazer mudança na nossa vida, na nossa realidade, um cenário de escassez, um cenário de sequidão, um cenário sem vida, vai começar a ser transformada com águas vivas. São os primeiros dias que nós começamos a caminhar com o Senhor, são os primeiros dias que nós começamos a servir ao Senhor, mas é um processo que vai aumentando a cada dia. Nós não podemos parar somente no primeiro amor. Deus tem mais para dar. Se a gente parasse quando a gente aceitou a Cristo, se a gente parasse por ali, não, Deus tem muito mais. Deus, Ele quer fazer mais. Mas Deus, Ele não força ninguém a querer nada. Deus, Ele jamais vai forçar alguém a querer alguma coisa, não. Mas a partir do momento que Ele vê um desejo no meu e no seu coração, de experimentar mais, de ir um pouco mais a fundo, Deus, Ele vai entregar para mim, para você. Deus, Ele vai dar para mim, para você. E diz que Ele sai a medir, então, e agora as águas já não estão mais no tornozelo, já estão no joelho. O texto diz que na segunda vez que ele mediu, né? A gente tem que ter na nossa vida, irmãos, algo muito importante. Aqui o homem, que era o próprio Senhor, estava mostrando para Ezequiel algo muito importante. Ele estava medindo. Na minha e na sua vida, irmãos, nós precisamos medir aquilo que Deus está fazendo. Nós temos que nos atentar para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Aquilo que Deus está realizando na nossa vida. Porque muitas vezes Deus está fazendo algo na nossa vida e nós não nos atentamos para aquilo que Deus está fazendo. Para a obra maravilhosa que Deus deseja fazer na minha e na sua vida. O processo que está aumentando a cada dia, nós não conseguimos medir. Nós temos que atentar para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Deus tem feito algo na sua vida? Amém? Eu creio nisso. Então comece a medir. A medição, ela é importante. Um pedreiro, se não tiver o instrumento de medir... Estava vendo, sexta-feira, eu estava com a Luciana e a gente a fábrica deu folga, né? E a gente estava indo, não sei onde a gente estava indo. E eu vi a gente parou o carro, eu parei o carro no semáforo, e eu olhei assim, eu vi não vou falar, não vou chutar a nacionalidade, é um estrangeiro. E ele estava fazendo um muro para uma empresa. Não sei se o muro caiu, não sei. Ele estava fazendo o muro, né? E ele estava medindo ali, ele tinha uma corda, uma linha amarela, não sei, é amarela, né? E ele puxou aquela linha, né? Ele já tinha levantado uma certa altura o muro. Ele começou a puxar aquela linha, né? E ele olhou para o outro que estava com ele e falou assim, só balançou a cabeça assim. Falei com ele assim, acho que tem alguma coisa errada ali. Eu acho que deu alguma coisa errada ali. Ele olhou para o outro assim e balançou a cabeça. Vai se entender. Por quê? O instrumento de medir é muito importante. Já pensou se essa pessoa vai fazendo o que sem medir? Você já pensou se ele levanta tudo aquele muro e chega lá no final, ele vai olhar assim, o negócio está assim. Tá uma beleza, né? A medição, ela é importante na nossa vida. O instrumento de medir é importante. Nós temos que medir aquilo que Deus está fazendo na nossa vida.
Se você começar a medir aquilo que Deus está fazendo na sua vida e você não encontrar nada, irmãos, aí tem um problema aí. Tem um problema. E se você não consegue encontrar nada, aí tem um problema. Aí você precisa parar um pouco e ver o que está acontecendo. Porque se a partir do momento que eu e você nós desejamos ir além, nós queremos mais, nós não contentamos com as águas no tornozelo, nós nos contentamos com a água no joelho. E quando nós queremos mais, Deus ele vai dar mais. Agora, se nós estamos medindo e não tem mais nada, não está acontecendo nada, aí temos que parar para ver o que está acontecendo. Por que nós não estamos conseguindo medir aquilo que Deus está fazendo na nossa vida? Deve ter alguma coisa. Porque talvez quando nós olhamos para a nossa vida, né, e olhamos talvez para alguns meses, alguns anos atrás, né, você começa a medir e você vai ver que você teve grandes experiências com Deus. Deus ele fez grandes coisas na sua vida. Mas talvez quando você começa a aproximar e você começa a ver e que o tempo foi diminuindo, você começa a ver e não está acontecendo mais nada. Por quê? Por quê? Porque talvez você tenha se acostumado com as águas no tornozelo. Talvez nós tenhamos nos acostumado com as águas nos joelhos. Porque a experiência com Deus é um processo. Viver com Deus é um processo. Deus nunca vai jogar ninguém num rio sem saber nadar, vai? Nós que jogamos, né? A gente que joga, né, Nagai? A gente que joga as pessoas no rio sem saber nadar. Nós precisamos ter uma experiência com Deus. Nós precisamos ter uma experiência com o Senhor. As águas vêm até o tornozelo. De repente as águas vêm até o joelho. E ele agora mais uma vez pega o cordel de medir. O texto diz que no verso número 4, as águas já não estão mais no joelho. As águas davam onde? Nos lombos. As águas já haviam subido. E eu fico pensando sobre o que Deus vai nos levar, né? Está nos levando a viver. O que Deus está nos levando a viver? Eu não sei aqui, mas talvez tenha pessoas aqui que tenham medo de água. Não sei. Talvez tenha. Talvez nós temos medo de tantas coisas. Tem gente que tem medo de avião, medo de, enfim, infinitas coisas. Tem gente que tem medo de dirigir. Talvez tem gente que tenha medo de água. Aí não, né, irmãos? Tem medo de água, não. Ninguém é gato aqui para ter medo de água, né? Mas Deus não vai jogar ninguém no lugar, num rio, que a pessoa não saiba nadar. Deus não vai jogar você em uma situação que você não consiga sair dessa situação. Aquilo que o irmão estava ministrando para nós ontem. Deus não vai nos colocar numa situação que a gente não possa suportar. Jamais. Jamais. Quando a água está no tornozelo, está tudo bem. Você que vai na praia, você que vai no rio. Quando as águas estão no tornozelo, está tudo bem. Quando está tudo tranquilo. Quando as águas estão no joelho, está tudo tranquilo. Você está no controle, você consegue controlar a situação. Mas quando as águas já estão subindo, é o momento que nós começamos a ficar com atenção. Nós começamos a ficar um momento de atenção. Porque se você não sabe nadar, você sabe que você está em perigo. Você corre um risco de se afogar. Nós corremos esse risco de se afogar. A água que estava no tornozelo já não está mais. Agora já estão aonde? No lombo. Já estão acima da cintura. Acima da cintura. Esse momento que a água já está na cintura é um perigo real para quem não sabe nadar. Mas há um princípio aqui na palavra de Deus que o Espírito Santo ele quer nos ensinar hoje. Normalmente no nosso processo de caminhada com o Senhor, nós passamos por tantas situações, tantos momentos.
Porque muitas das vezes nós temos um relacionamento, uma experiência com o Senhor, muitas das vezes superficial. Muitas das vezes superficial. Nós não nos relacionamos com a pessoa do Espírito Santo e com Deus até onde nós achamos que estamos seguros. Até onde nós achamos que estamos tranquilos. Até o momento que nós achamos que, opa, aí não, Deus. Aí não, Espírito Santo, aqui não pode mexer. Tem muita gente que consegue se relacionar com Deus quando as águas estão no tornozelo. Eu estou no controle, tenho tudo sob controle. Controle absoluto da situação. Eu não estou correndo risco algum. Está ótimo, Jesus, assim está ótimo. Molha até o tornozelo que eu estou na bênção. Mas tem outros que ousam ir um pouco mais. Diz, eu quero ir um pouco mais. Eles conseguem, então, aprofundar. E as águas vêm até os joelhos. Tudo bem, até aí tudo bem, tudo tranquilo. Tudo ótimo. Mas tem outros que são um pouco mais ousados. Eles começam a caminhar em direção às águas mais profundas. As águas mais profundas. As águas chegam nos lombos. Nos lombos. Agora, qual a diferença daquele que tem água até o lombo e daquele que tem água até o tornozelo? Qual a diferença? Nenhuma. Nenhuma diferença. Nenhuma. Porque a gente vai perceber no texto que nós lemos que a mudança ela só acontece quando o quê? Quando as águas estão transbordando. Quando ele já não consegue mais caminhar. Quando ele diz que ele só consegue atravessar o quê? Nadando. Quando as águas estão extremamente profundas. Profundas. Momento que ele tem que se entregar totalmente. Quando você tem que se mergulhar. Mergulhar por inteiro. Não é somente o tornozelo, não é somente o joelho, mas por inteiro. Por inteiro. Verso número 5, diz o seguinte, ele mediu mais 1000 côvados, e já não era um rio que podia atravessar. Já não era um rio que eu podia atravessar. Dentro da minha pequena capacidade de pensar, as águas, o texto vem dizer que tinham crescido de tal maneira. As águas que deviam passar, águas que se deviam passar o quê? Nadando. Rio pelo qual não se podia mais passar andando. Olha só o que Deus quer que você entenda, que nós entendamos nessa noite. É que Ele quer te levar, quer nos levar a um relacionamento muito, muito, muito mais profundo. Do que você tem vivido até hoje. Quer, irmão? Mais que isso? Mais que isso. Muito mais que isso. Não, mas eu oro, eu muito mais que isso. Eu jejuo, muito mais que isso. Eu leio, muito mais que isso. Tem gente que talvez tenha passado até aqui com água no tornozelo, no joelho, no lombo. Mas Deus quer que você entenda, que nós entendamos, que o cenário só pode ser mudado. Quando a minha e a sua vida for inundada pelo rio do Senhor por completo. Por completo. A sua vida precisa ser completamente entregue. Completamente entregue, mergulhada nesse rio. O texto diz que eu não podia atravessar sozinho, mas eu tinha que me lançar e confiar naquilo que o Espírito Santo de Deus estava realizando na minha vida. É somente dessa forma que vai haver mudança. Aprenda algo nessa noite em nome de Jesus, enquanto você se julgar no controle da sua vida espiritual. Espiritual. Quando nós tentamos controlar a nossa vida espiritual, nada vai acontecer. Nada vai acontecer.
Porque nós precisamos se entregar completamente nas mãos do Senhor. Completamente. Nós precisamos pular, mergulhar de cabeça. Como o Rino mergulhou naquele rio lá em Ogak, irmãos. Precisava de ver, irmãos. Ele mergulhou de tal maneira, né, Rino? Que não cobriu nem a cabeça do menino. Para quê? Para que sejam dias de mudança. Mudança de cenário, de situação na nossa vida, irmãos. É hora de a gente mergulhar em águas mais profundas. Nós precisamos mergulhar em águas mais profundas. Quer ver essa situação mudada? Vamos mergulhar um pouco mais. Porque quando nós estamos mais mergulhados na presença de Deus, nós não olhamos para a situação e não nos acovardamos. Muito pelo contrário, nós vamos para cima. Nós temos um espírito de ousadia. Deus, Ele coloca sobre nós um espírito de ousadia para conquistar, para vencer, para romper. Mas para isso nós precisamos mergulhar. Nós precisamos desejar essas águas mais profundas. Porque Deus, Ele está medindo. Ele está medindo, Ele quer ver em você, se você está disposto a mergulhar em águas mais profundas. Se nós estamos dispostos. O texto continua dizendo que quando o rio ele se torna agora um local onde já não havia mais segurança alguma. O homem já não tinha mais controle algum. A minha espiritualidade está totalmente rendida a Deus. Quando nós entregamos completamente ao Senhor, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, tudo que nós somos, cada segundo da nossa vida, cada minuto da nossa vida, a partir do momento que nós entregamos nas mãos do Senhor, somente aí, presta atenção, somente aí o cenário vai mudar. É isso que o texto está dizendo. É isso que o texto está dizendo, versículo número 6. Então disse, viste isto, filho do homem? Viste isto? É uma lição. O Espírito Santo de Deus está nos ensinando nessa noite, através dessa imagem, dessa figura. Aquilo que o Senhor Ele tem o poder de fazer na nossa vida. Viste isto, filho do homem? Então Ele me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Antes qual era o cenário? De escassez. O cenário era sem vida. Não havia vida. Cenário de morte. Mas quando o rio inundou, quando o rio tomou ele por completo, verso número 7, tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores. De um lado e de outro. De um lado e de outro. Olha o que o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite, meu querido. Se você ousar em nome de Jesus, mergulhar em águas mais profundas, prepare-se para se surpreender. Prepare-se para se surpreender com um cenário de mudança que vai tomar conta da sua vida em nome de Jesus. De um lado e de outro, aonde não havia nada, haverá abundância de vida, abundância de árvores brotando de todos os lados. De todos os lados, porque o rio de Deus, aonde passar, tudo será transformado. Tudo será transformado. A tua casa vai mudar. O teu casamento vai melhorar. Mas já está bom, irmão. Vai melhorar ainda mais, irmão. Creia nisso. Amém. Tem gente que quer que o casamento seja transformado, que as atitudes sejam transformadas. Mas ele não se entrega totalmente. Ore a Deus. Decida juntamente com o seu cônjuge. Nós vamos consagrar o nosso casamento. Nós nunca oramos juntos. Comece então a orar junto a partir de agora. Nós vamos buscar a Deus junto. Nós vamos criar um hábito de ler a Bíblia juntos. Nós vamos orar pelos nossos filhos juntos. E pode ter certeza, o rio de Deus vai inundar a sua vida.
E o cenário vai começar a ser mudado. E você vai ver a glória de Deus sendo manifestada na sua casa, na sua família, no teu casamento, na vida dos teus filhos. Porque aonde o rio de Deus passar, tudo transformado será. Eu creio nisso. Ezequiel, ele volta, e quando ele volta, ele vê os benefícios que o rio produz. Ele vê a transformação que o rio traz. Não importa se o lugar ele é desértico. Porque tem muita gente que diz assim: irmão, a minha vida não tem jeito. A minha vida não tem saída. Pessoas dizem para você: não tem mais jeito, não tem mais saída. Quando pessoas chegarem para você e dizer isso aí, irmãos, responda da seguinte forma: Jesus Cristo dá jeito em qualquer coisa. Qualquer coisa. Inclusive na tua vida. Porque se Ele deu jeito na minha vida, Ele vai dar jeito na sua vida também. Não existe situação difícil para Ele. Deixa o rio de Deus entrar na tua vida. Deixa o rio de Deus inundar a sua vida. O salmista ele vem dizendo no Salmo 46, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela, e ela não será abalada. É isso que o salmista ele diz. Se o rio de Deus fluir na tua vida, meu irmão, se prepare. Se prepare, minha irmã. Você vai vencer, você vai ser inabalável. Nada vai te abalar. Porque onde o rio, onde essas águas fluem, a vida vem com ele, o cenário é transformado. Eu creio assim, não será diferente comigo, não será diferente com você. Se nós buscarmos a Deus, se nós desejarmos mergulhar nessas águas, Deus pode fazer chover sobre a sua vida, de forma sobrenatural. Eu creio nisso. Se você mergulhar no rio de Deus. O texto diz que quando a água passou, o cenário mudou. Verso número 8 diz: essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Saudáveis. O próprio nome diz, irmão, mar morto, não tem vida, não tem nada. Nada. Você já ouviu falar do mar morto? Não somente no mar morto, dentro do mar não existe vida, como em volta não existe nada. É deserto. Não existe vida, não existe nada que haja vida ao redor do mar morto. Mas o texto vem dizer que quando esse rio de Deus começa a desaguar no mar morto, o que vai acontecer? Haverá abundância de vida. Haverá abundância de vida. Muitos peixes vão estar ali. Muitos peixes, muitas vidas vão começar a surgir naquele lugar, porque aonde o rio de Deus passar, tudo viverá. Tudo viverá. Eu creio em nome de Jesus, se você mergulhar nesse rio, se nós mergulharmos nesse rio, se você lançar-se na presença desse Deus, o cenário vai começar a ser mudado. Porque não basta somente a gente clamar, irmãos. Não basta somente a gente buscar, nós temos que se entregar, nós temos que mergulhar nessas águas, para que o cenário comece a ser mudado. Não importa por onde essas águas passarem. Talvez tudo está sem vida, tudo está morto. Mas vai começar a florescer, vai começar a ter vida, vai começar a se tornar saudável. Por quê? Porque há um rio que flui do trono de Deus. Um rio que flui do trono de Deus. E esse rio se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. E Ele está passando neste lugar essa noite. Porque Ele deseja derramar vida sobre você. Fluir vida sobre você, mudar o cenário da sua vida, mudar as estações da sua vida.
Não, irmão, sabe o que é? Estou esperando mudar o ano, virar 2019. Querido, você pode viver até 2700. Você pode viver até mais que Matusalém. Mas se você não entrar nesse rio, nada vai mudar. Nada vai mudar. O texto está dizendo, onde esse rio vem, de forma abundante. Não só no tornozelo, não só no joelho, não só no lombo. Mas é o rio que inunda a tua vida, inunda a tua casa, inunda a tua família, inunda o teu trabalho, inunda a tua igreja. Aonde esse rio vem, meu irmão, o cenário vai mudar. Eu creio nisso. E você tem que crer nisso também. O que está faltando para você? Está faltando fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que a fé comece a brotar no seu coração. Comece a botar na sua vida. E nós vamos ver a glória de Deus, amém? Invadindo a terra, assim como as águas cobrem o mar. Você crê nisso nessa noite? Amém? Será que você pode se levantar neste momento?